O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando E o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Como um som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando E o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, ele vem me buscar. Paz do Senhor a todos e a todas. Gente, estamos aqui, né? Mais uma vez nessa programação abençoada de Deus. E eu quero chamar sua atenção para esse programa de hoje. Ele está muito bom, muito recheado de programações, de vídeos, de algumas matérias de jornais, telejornais que realmente atestam a vinda de Jesus. E eu hoje fico feliz em poder passar mais uma vez essas informações para os meus queridos irmãos, tá certo? Quero dizer para vocês que nós estamos vivendo realmente os últimos dias, né? E gostaria muito de vocês
realmente chamarem aí pessoas que vocês conhecem, pessoas que vocês sabem que precisam realmente da ajuda de Deus, que precisam, deixa eu ajeitar aqui a tela, hoje eu não estou no local que eu geralmente faço minhas gravações, mas estou aqui no Shopping da Bíblia, gente, olha só, Shopping da Bíblia, tá? Ali atrás, ó, você vai ver, é a livraria, que é o local do escritório, né? É um pequeno escritório aqui do Shopping da Bíblia, e a gente está aqui nessa parte, tá? Durante a programação até vou mostrar um pouco mais do Shopping da Bíblia para vocês. É uma livraria gospel, né, que a gente tem aqui em Fortaleza, faz parte do ministério. Muito bem. Então, queridos, deixa eu aproveitar esse momento para mandar aquele abraço gostoso para todos os membros da Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva, para tanto de Fortaleza como de Mossoró, e também mandar aquele abraço à nossa diretoria, né, da nossa TV, a TV que mais cresce no Rio Grande do Norte. Aí eu quero estender esse abraço ao nosso querido presidente Luciano, o nosso diretor Júnior, os nossos câmeras e também as suas famílias, tá bom? Que Deus os proteja sempre, porque esse tem sido sempre o nosso desejo, a nossa oração, o nosso intento para com esse grupo maravilhoso que está sempre ali irmanado com a Igreja Cristo Salva para levar o Evangelho e trazer esses estudos escatológicos. Lembrá-los que estamos aqui pela TCM, pela BrisaNet, pela TV Família, também pela Telecab, por 5 rádios associadas aqui do estado do Ceará, que transmitem, e também estamos pelo nosso canal no Instagram, Bispo Márcio Monteiro, também no canal no YouTube, AD Cristo Salva e Bispo Márcio Monteiro, 2 canais, no Instagram, AD Cristo Salva, estamos também transmitindo e guardando todo esse material no Facebook, AD Cristo Salva Mossoró e AD Cristo Salva FO de Fortaleza, tá? No Facebook. Então você tem aí nossas redes sociais, o nosso Pix para você que quer abençoar essa obra. Tá aí, é o 85988738008, tá bom? E nós vamos começar com o primeiro vídeo agora com o meu diretor. Estou esperando, diretor, meu café chegar. Não estou em casa, não estou no escritório, e lá eu faço o café, o Márcio Breno faz, mas aqui é outra pessoa que vai fazer o café, então eu vou oferecer esse café hoje para o meu diretor novamente, que ele é um cara gente boa. Senti falta dele no encontro com Deus, foi uma bênção, e eu essa semana vou mostrar o material, alguma coisa do que aconteceu lá no encontro com Deus, vocês vão curtir bastante o que Deus fez. Foram mais de 150 vidas lá abençoadas e quase 90 a 100 pessoas que foram batizadas nas águas, muita gente batizada nas águas. Foi uma bênção, foi um jorrar de Deus na vida de todos aqueles que estiveram lá no Hotel Hebron, tá bom? Então vamos lá, vamos para o primeiro vídeo, voltamos já já com o Café da Tarde. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes. A comida vai ficar cada vez mais escasso. Está havendo inundações, está havendo secas, está havendo quebra de safra em todos os lugares. O preço dos commodities está caindo, mas o preço do alimento está ficando caro. Se previa que a calota polar, Polo Norte, ia derreter no ano 2050. Depois revisaram a data para 2040, 2030, 2012. Este ano que passou, no hemisfério norte, 40% da calota polar já derreteu. Muito bem, tá aí, voltamos. E realmente essa questão da fome, da miséria, é um dos sinais que realmente mostram a vinda de Jesus. Vamos mais um vídeo. A China intensificou a repressão religiosa no país. Está proibido compartilhar conteúdos religiosos na internet sem permissão do governo. É preciso obter uma licença para divulgar esse tipo de informação, seja por sites, aplicativos, blogs ou transmissões ao vivo. Mas só serão aprovadas as mensagens que estiverem de acordo com a política do país.
Nesta semana, a China começou a aplicar uma lei que torna ilegal qualquer atividade religiosa na internet, incluindo cultos e até seminários. Com a medida, o país tenta impor um controle mais rigoroso sobre as religiões. Quem produzir ou compartilhar a postagem também poderá ser punido conforme as novas regras. Isso vale inclusive para blogs e redes sociais. As 5 religiões reconhecidas oficialmente na China são o budismo, shintoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo. Mesmo os seguidores dessas religiões precisam ter autorização para praticar qualquer atividade online daqui para frente. Para postar algum conteúdo, vai ser preciso pegar uma autorização no Serviço de Informação Religiosa de cada região. Apenas as mensagens que estejam de acordo com a política do país serão aprovadas, o que afeta a liberdade de culto e expressão. Como as igrejas, os evangélicos, não são igrejas consideradas legais, não se submetem a todo o aparato, a censura do Partido Comunista, então são consideradas igrejas clandestinas. Então eles não têm nem o direito de pedir autorização de se reunir virtualmente, nem de publicar um conteúdo na internet. Então, os evangélicos serão, de fato, banidos do meio online. Nos últimos anos, o Partido Comunista Chinês aplicou ações para dificultar a vida de quem segue a Bíblia. Instalou tecnologia de reconhecimento facial em algumas igrejas aprovadas pelo Estado e fechou as que não estavam de acordo. O cristão, para a liderança chinesa, ele é um subversivo porque ele não se submete integralmente às diretrizes do Partido Comunista. Então, isso é uma ameaça para o controle e o domínio do Partido Único ali daquele país. Em uma reunião, o presidente Xi Jinping chamou a atenção para que os assuntos religiosos fossem guiados de forma que se adaptassem às políticas do governo. O Partido Comunista enfrentava dificuldades para controlar mensagens trocadas por grupos religiosos nas redes sociais. Na tentativa de controlar até a fé da população, a China pode cair na armadilha de ficar sem a riqueza cultural que deu origem a uma das civilizações mais brilhantes do mundo. Muitos cristãos chineses se recusam a participar das igrejas controladas pelo governo. As igrejas nas casas e o trabalho missionário são considerados ilegais pelo governo. As autoridades locais podem prender e multar os irmãos. Assim, pregar e se reunir em segredo tem sido a única maneira de sobrevivência da igreja na China. Em cada esquina, há um missionário chinês sofrendo em algemas. Porém, sem voltar atrás, eles caminham em frente nos passos da dor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos por nos escolher, te agradecemos por seu amor, te agradecemos por nos mostrar o caminho que nos leva longe desse mundo caído, te agradecemos por nos permitir sofrer como tu. Amém. Me torturaram depois de me prenderem, bateram no meu rosto e ficou muito inchado. Minha pele foi queimada com choques elétricos. O guarda bateu na minha cabeça e no meu corpo com fios elétricos. Eu desmaiei e não lembro de mais nada. Uma pessoa que deseja carregar a cruz é cheia de misericórdia. Podem ser tratadas injustamente, mas ainda sentem a doçura do amor. Podem ser presas, mas em seus corações são livres. Podem ser desprezadas, mas são cheias de gratidão. Imagina a expressão de dor de Jesus quando foi crucificado na cruz. Eu nunca me esqueço o que a palavra diz. E o véu do templo foi rasgado em 2. Ele não fez isso por ele mesmo. O caminho que leva à cruz é repleto de sofrimento e sacrifício. Mas por que as pessoas que nele caminham são cheias de paz e gozo?
os fiéis na China estão construindo a igreja em cima de muitas dificuldades e lutas. A prisão tornou-se o local preparatório da fé de muitos missionários na China. Ficamos sem onde morar. Enquanto andávamos de cidade em cidade, aproveitávamos para pregar o Evangelho. Muitos irmãos nessa situação ficaram juntos. Assim que nos acomodávamos em um lugar, a polícia vinha. Daí tínhamos que nos mudar para outra cidade. Pouco a pouco, nosso trabalho foi se espalhando por vários lugares em todo o país. Cada um desses camponeses lidera dezenas de milhares de igrejas nas casas e milhões de chineses cristãos. Há um número cada vez maior de igrejas caseiras, secretamente espalhadas nas vilas e pequenas ruelas da China. Temos feito o trabalho de Deus aqui em Sichuan por 10 anos. Os missionários deixaram suas pegadas em cada esquina dessa terra e muitas lágrimas foram vertidas. Olha só, né? Você vê aí a situação da igreja na China, gente. A igreja na China está passando por sérias dificuldades. A Bíblia fala em Mateus 24 que os sinais seguiriam, né? A gente observa a perseguição, porque a igreja já passa aqui no Brasil. Nós ficamos aí fechados durante essa pandemia, né? E o Estado observou que realmente as pessoas se adaptaram ao uso de máscaras e igrejas fechadas, né? O que é inconstitucional, a gente sabe, mas as igrejas foram fechadas. E fala-se aí, né, em controle, dentro desse tipo de controle social, fala-se também em um movimento contra a igreja. Aí você observa os movimentos ideológicos que tem aí o cristianismo, né, como um grande inimigo, porque o cristianismo, gente, ele traz diretrizes dentro da questão da ética e da moral. O cristianismo mostra, né, como é ser santo diante de Deus, puro. O cristianismo ensina e fala, denuncia a prostituição, a impureza, né? As obras da carne são descritas lá por Paulo aos Gálatas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgias. E a Bíblia fala que não herdarão o reino dos céus os que praticam essas coisas. É interessante também a gente observar que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9, né? Ele fala contra os ladrões, os sodomitas, os efeminados. Não sou eu que falo, é Paulo que fala, né? E a gente observa que a Bíblia se tornou um livro perigoso para todos esses que defendem ideologias, que querem combater a moral e a ética, né? Que querem destruir a família, os laços da família, de consanguinidade, e abordam então aí a afirmação de que a família se forma por uma afinidade, né? E já não respeitando mais aquilo que a Bíblia fala, né? Que é homem e mulher e sua prole, né? Agora pode ser homem e homem, mulher e mulher, né? Enfim, tudo isso aí a gente sabe que dentro do comportamento social de hoje está sendo aceito. E quem é a entidade que realmente combate ou, de certa forma, contrai essa visão, né? Denuncia, né? A palavra certa não seria nem contrair, era combater. Eu falei errado. Quem seria essa entidade? A igreja cristã. Qual é o livro sagrado, né? A Bíblia. O Brasil está sendo atormentado por esse tipo de coisa, assim como os Estados Unidos, assim como Chile, Uruguai, Paraguai, Venezuela, assim como todos os países ali da África, né? Nós vemos que pelo mundo afora essas ideologias estão sendo assim bem disseminadas, e o cristianismo é o embate. E tudo isso aí, queridos, é a ideologia defendida pelo anticristo. O anticristo, o império do anticristo na Terra, ele traz essa distopia social, essa desconstrução da família, desconstrução da igreja, né? Essa coisa de realmente perseguição ao cristão. A China está vivendo já
nesse nível aí de morte, de prender, de matar. E a Bíblia fala aqui em Mateus 24, olha só, diz que por se multiplicar, verso 12, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? E a Bíblia fala, sereis atribulados e vos matarão, olha que coisa, né? Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Gente, é isso que nós estamos vivendo. Vamos a mais um vídeo, eu volto daqui a pouco com um comentário escatológico e apologético, tá? Em defesa da fé. Vamos lá. Hoje nós temos a aparência do mundo, o século do século 21. O século é a moda atual, é o que está em voga, o que está pegando as pessoas, o que está atraindo as pessoas. Daqui a 5 anos o século vai mudar, vai se atualizar, o século vai mudando de cara, para sempre estar atualizado, para ganhar o seu coração. Isso faz tudo parte do mundo. Então a Bíblia fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente tem que ser renovada. E essa renovação, queridos irmãos, se efetua através da leitura. Muito bem, tá aí. A leitura, né? A leitura da Bíblia, a leitura, né? De manuscritos que realmente trazem, fazem a diferença em toda essa distopia social, essa desconstrução. Esse desnivelamento social que nós estamos padecendo, ele tem tudo a ver com a doutrina do anticristo, com o pensamento do anticristo. O espírito do anticristo já está no mundo. E aí, meus queridos telespectadores, nós vemos essa divisão entre pessoas, né? A questão do branco, do preto, do rico e do pobre, do hétero e do homo, da esquerda e direita, né? E tudo isso, claro e evidente, as pessoas elas assumem os seus valores, elas lutam pelos seus valores, e realmente há uma consequência de uma grande discordância social associada a tudo isso. Mas isso não pense que é outra coisa, isso já é o espírito do anticristo no mundo, tá? Já é uma ação do anticristo para dominar as nações. Inclusive, é importante salientar que Elon Musk, ele já tem aí produzido um chip para colocar no cérebro, no córtex frontal, onde as pessoas vão desfrutar de uma grande tecnologia, mas também de um grande controle de massa, porque não só as informações sobre a saúde e sobre, por exemplo, o seu RG, o seu CPF, os seus cartões de crédito vão estar inseridos ali, o seu celular, você vai poder atender o celular com o pensamento, mas também você vai ser controlado, tá, por essa central, por esse governo mundial. Eles vão entender, vão saber tudo que você pensa, para onde você vai, o que você fala, tudo isso aí eles vão estar controlando. E por isso que a Bíblia diz que ai daquele, né, que receber a marca da besta. Nós temos o entendimento que isso tudo, essa evolução toda, já se caracteriza como o sinal da besta, a marca da besta, tá? Descrito em Apocalipse capítulo 13. Vamos então a um vídeo que esclarece um pouco mais sobre essas coisas. Vamos lá. O Hyperloop é um sistema de trem de altíssima velocidade que o multibilionário e empreendedor Elon Musk idealizou. O sistema é basicamente um transporte de alta velocidade que é capaz de mudar completamente a forma como a gente viaja hoje em dia. E além de encurtar o tempo do transporte, a novidade é que o novo sistema proposto por Elon Musk também vai ajudar na redução dos danos ambientais causados pelos combustíveis usados atualmente. No vídeo de hoje você vai conhecer mais sobre essa nova tecnologia que promete
promete revolucionar o modo como a gente se locomove, além de outras curiosidades do universo da tecnologia. Mas antes de assistir a este vídeo, não esquece, te convido, te inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, te inscreve, clica no sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo nosso. Todos os dias às 18 horas tem vídeo novo aqui no Mundo Desconhecido. Já vai deixando aqui o teu like, legal? Teu comentário no final do vídeo é sempre muito bem-vindo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Olha, essa, sem sombra de dúvidas, é uma das tecnologias mais audaciosas do mundo, proposta por Elon Musk. Após fundar a SpaceX, uma empresa de construção de aeronaves espaciais, e a Tesla, novamente Elon Musk se superou, propondo iniciar os testes de chips cerebrais em humanos, através da nova empresa Neuralink. Segundo as estimativas, os testes podem começar ainda no ano de 2023. Com uma parceria com outros 8 empresários, a Neuralink projetou um chip para ser implantado no cérebro e servir como interface com máquinas. E essa tecnologia, que está em fase de teste, já foi demonstrada em porcos e macacos, o que gerou muitas controvérsias entre os pesquisadores e a mídia. Segundo Elon Musk, o objetivo desse chip é alcançar a simbiose entre o cérebro humano e a inteligência artificial, além de poder ter aplicações práticas no campo da saúde. Mas na prática, como de fato esse chip vai funcionar? O chip é do tamanho de uma moeda, com mais de 1000 condutores que detectam sinais elétricos, que são capazes de registrar atividades neurais no cérebro. O tamanho do chip facilita a implantação, visto que ele vai ser implantado através de uma cirurgia. E segundo os especialistas, a Neuralink terá a capacidade de mandar e receber sinais elétricos através do cérebro para centrais de controle, ou seja, ela poderá ler os pensamentos e encontrar uma via de comunicação entre o cérebro humano e as máquinas, até chegar na evolução desejada. Por exemplo, de digitar usando apenas o pensamento. É realmente incrível pensar como a tecnologia poderá mudar a nossa vida no futuro. Mas fica a pergunta, você teria coragem de implantar um chip desses? Esse assunto pode ser bastante polêmico, visto que até os nossos pensamentos poderão ser monitorados. Já pensou nisso? Mas apesar das inúmeras vantagens e benefícios que a tecnologia trouxe para a nossa vida, cada vez mais, as evoluções tecnológicas também trazem preocupações para a saúde das pessoas. Alguns pesquisadores acreditam que as novas tecnologias poderão impactar a nossa vida de um modo muito mais profundo do que se possa imaginar. De acordo com uma simulação feita por pesquisadores em parceria com a empresa de telecomunicações Toll Free Forwarding, já é possível ter uma ideia de como poderá ser a aparência das pessoas no ano 3000. E acredite, o resultado é bem assustador. E segundo os pesquisadores, a intenção dessa simulação é fazer um alerta sobre os hábitos atuais, principalmente em relação ao uso excessivo das tecnologias. E o resultado, a representação que chegaram, foi chamada de Mind e chama bastante atenção pela corcunda, pelo pescoço largo, pelas mãos em formato de garra e por ter uma segunda pálpebra. Os cientistas acreditam que o hábito de estar sempre olhando para baixo vai impactar diretamente na postura das pessoas no futuro, pois os músculos que sustentam a cabeça precisam fazer um esforço muito maior para mantê-la na posição, com o uso excessivo de celulares, dispositivos eletrônicos na palma da mão. Além disso, os braços e as mãos também passariam por mudanças por conta do uso excessivo desses aparelhos. O pescoço também seria bem mais grosso devido ao esforço muscular para manter a cabeça erguida olhando para as telas. E os nossos olhos também não vão ficar de fora. Os problemas de visão podem levar ao desenvolvimento de uma segunda pálpebra que iria proteger os olhos do excesso de luminosidade dos dispositivos. Pelo menos foi o que os pesquisadores sugeriram com essa pesquisa. Mas o que você pensa sobre esse assunto? Será mesmo que o ser humano será deste jeito nos anos 3000? Uma empresa americana de aeronaves elétricas chamada Archer Aviation quer começar a transportar passageiros em voos de 10 minutos por $100.
O moderno táxi aéreo decola e pousa basicamente como um helicóptero e alcança até 240 km por hora, o que é mais do que o suficiente para trajetos curtos com decolagem tanto vertical como horizontal. E segundo essa empresa, a ideia é revolucionar o trânsito nos grandes centros urbanos, com um serviço de táxi aéreo 100% elétrico, o que também iria contribuir para a diminuição dos poluentes dos veículos convencionais. Atualmente, a empresa possui a perspectiva de começar a atuar ainda em 2025 e pretende, nos próximos anos, lançar até 60 mil táxis aéreos elétricos. Mas antes precisa da autorização governamental e mais alguns testes de segurança para começar a operar, inicialmente em Nova York. Já dá até para imaginar como seria viver no local, numa cidade com carros aéreos. Parece ser realmente incrível, não é mesmo? O Hyperloop é um sistema de trem de altíssima velocidade que o bilionário Elon Musk idealizou. O sistema é um moderno transporte de alta velocidade que é capaz de mudar completamente a forma como a gente viaja hoje em dia. O Hyperloop vai permitir que você viaje de Londres a Edimburgo ou de Los Angeles a São Francisco em menos de meia hora. Mas afinal, como essa tecnologia realmente funciona? Segundo Elon Musk, o sistema é comparável a um tubo a vácuo utilizado para mover objetos de um lugar para o outro. O novo trem futurista funciona numa espécie de cápsula de alumínio que circula dentro de tubos pneumáticos e pode atingir a marca dos 1.200 km por hora. Para você ter uma ideia da potência, ele seria capaz de realizar uma viagem entre São Paulo e Santa Catarina em cerca de meia hora. E o mais interessante é que o transporte será abastecido com energia renovável e ainda será capaz de gerar outras formas de energia, como a energia solar e a energia eólica, que poderão ser destinadas para os serviços públicos. E uma das maiores novidades do projeto é o atrito contra as superfícies e contra o ambiente pelo qual a cápsula vai passar. O sistema propõe se afastar do uso de rodas tradicionais usando uma espécie de rolamento de ar, o que vai fazer com que o transporte flutue em uma espécie de levitação eletromagnética. Em resumo, o Hyperloop vai permitir que viagens de longa distância sejam feitas. Aí você vê o nível da tecnologia, né? O nível de tudo aquilo que nós estamos falando. As pessoas estão gostando de tudo que estão vendo. A tecnologia está aumentando, tecnologia de ponta, né? Está aumentando e as pessoas estão se adaptando a tudo isso. Isso é bom, de um lado, sim, claro, evidente, né? A medicina vai avançar e todas as coisas, assim, digamos, que são difíceis de acesso, as pessoas vão começar a ser facilitadas, né? Então, as pessoas vão gostar de terem acesso a coisas que elas nunca tiveram. Isso é bom, bispo? Isso é bom. A nível social, a nível humano, físico, é maravilhoso. Mas você vai imaginar uma coisa, que isso apenas é uma capa, uma carapaça, porque dentro, né, desse imbróglio todo está um projeto de Satanás, um projeto satânico. E aqui não tem nada a ver com teoria da conspiração. Mas nós que estudamos a Bíblia Sagrada, as profecias, sabemos que tudo isso tem a ver com o controle, né, de massa. Tudo isso é para que o anticristo possa ter esse controle total. Lembram quando eu falei de Nimrod? Nimrod, ele construiu uma torre chamada Babel, né, Torre de Babel, e houve ali uma ação de união entre os homens daquela época em torno de Nimrod. E Nimrod foi proclamado como um deus, né, no meio de todo aquele povo. As pessoas o adoravam como Deus. E ele estava levantando ali o seu altar, chamado Torre de Babel. A Bíblia fala que os homens queriam se emancipar do Criador, não queriam mais ter vínculos com o Criador. Tudo aquilo que se chama Deus estava sendo rejeitado, né, em detrimento a pessoa de Nimrod e a todo o seu projeto humano e diabólico. Então, Deus causou ali um babilos, uma confusão, e a partir do momento que aqueles homens receberam línguas variadas, eles deixaram de entender um ao outro, de forma tal que eles não puderam mais construir aquele projeto, porque
O Senhor sabia que a imaginação dos homens é terrível, e eles iriam até o fim, eles iriam rejeitar o Senhor, eles iriam trabalhar contra Deus. Então, Deus resolveu então fazer aquela confusão de línguas, aquele babilos, né? E a partir do momento que os homens já não se entenderam, os homens passaram a se dispersar, né? E foram caminho afora, em vários locais do planeta. Hoje nós temos várias nações, línguas, povos, né? Que foram oriundos dessa, digamos assim, dessa dispersação de línguas, e através disso surgiram muitas nações. Grande coisa Deus fez naquele dia, impedindo um projeto de unificação. Hoje nós vivemos uma globalização, onde a unificação é um projeto maior. Por quê? Porque através das mídias, das redes sociais, da tecnologia, desse chip aí no cérebro, haverá um controle mundial. E ainda mais, hoje, as pessoas que falam línguas diferentes, elas podem se entender através de tradutores, né? O Google Tradutor, tem vários tipos de aplicativos que você pode utilizar para traduzir ali em loco, né? Você consegue, de imediato, a tradução de qualquer língua para a sua língua do seu país, né? Então, veja só, quando esse mecanismo, né, esse chip for colocado no cérebro das pessoas, elas vão poder se comunicar, o japonês, o brasileiro, o italiano, o francês, vão se entender, vão poder entender um ao outro de forma muito tranquila, gente. Vocês estão entendendo? Então, o obstáculo que Deus colocou para que o homem não trabalhasse num projeto de unificação e anulação do Criador, ele está sendo desfeito, esse obstáculo, né? Essa obra de Deus, o diabo está trabalhando contra ela de forma a dar ao homem o supedâneo, a base, o material necessário para que esse homem possa entender fluentemente qualquer língua. E, logicamente, isso anelado às informações de redes sociais que já são programadas, né? Hoje você está falando aqui, qualquer palavra, se você disser pizza, o seu celular começa a mostrar pizzas. Se você falar em navio, o celular começa a mostrar navios. Carro, então ele começa a mostrar carro. Por quê? Porque existe toda uma inteligência cibernética, uma inteligência, né, anelada aos celulares, aos smartphones, às TVs e celulares e tudo mais, onde nós temos sido, de uma maneira ainda apequenada, temos sido realmente ouvidos e vistos, sabe? Nós temos sido realmente alvos de uma investigação grande. Eles estão sempre vendo o que fazemos. O nosso celular, ele nos denuncia para onde vamos, né? De um lado para o outro que você for com o seu celular, eles conseguem ver aonde você está. Quando você vai fazer uma compra em um supermercado ou em uma farmácia, pergunta se você tem DOTS, você tem isso, você tem aquilo, e você faz o registro daquela compra com o seu CPF, com o seu RG, e eles sabem que você passou ali e comprou, né? Hoje você pode ser monitorado também através de compras, através de cartões de crédito. Eu não sei se o Pix já está nesse invólucro de controle, mas vai chegar já, porque já se fala, inclusive, em gerar impostos sobre o Pix, né? Coisa que o nosso presidente não pensou em fazer, mas existe todo um pensamento sobre isso, e, claro, proveniente dessa visão de controle, né? Controle financeiro, porque a Bíblia fala que ninguém vai comprar ou vender se não tiver a marca. Imagine um sistema de Pix que você pode comprar e vender sem ninguém te monitorar. Eles não vão aceitar isso. Então, já está programado um controle sobre Pix e sobre qualquer tipo de compra e venda, gente. Nós estamos vivendo isso, tá certo? Vamos para mais um vídeo. E antes, leia aí, tá? Leia comigo aí aquilo que a Bíblia fala, aqui em Mateus 24, a Bíblia diz, olha, verso 36,
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Tá? E aqui na parábola de Mateus 25, diz aqui o seguinte, olha, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. E quando fala da parábola das 10 virgens, o próprio Jesus, que é o Filho, que não sabe nem o dia nem a hora, olha só, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porque ninguém sabe, a não ser o Pai, o dia e a hora em que isso tudo vai acontecer. Mas Jesus, dentro de uma parábola, ele falou, à meia-noite vem o noivo. Eu tenho sido um fiel informador sobre essa meia-noite aqui, está diretamente ligada à questão da meia-noite da ciência, gente. Imagine que a ciência tem um relógio aí, né, nós temos mostrado, e esse relógio falta 100 segundos para a meia-noite. Então, no mínimo, intrigante que Jesus tenha dentro de uma parábola utilizado um horário de meia-noite e exista um relógio que vai já bater meia-noite, esse relógio da ciência, né? Então, acreditamos que foi uma pista muito abençoada, deixada para aqueles que estão de olhos arregalados. E, bispo, esse relógio anda como? Através de crises climáticas, através de questões de guerras nucleares, tudo que nós estamos vendo já no mundo aí, está acontecendo, esses terremotos, esses vulcões, né? Toda essa distopia social que está trazendo aí uma grande mortandade, a fome gerada por causa das guerras e rumores de guerras, tudo isso aí pode mexer com o relógio da meia-noite, tá bom? Vamos a mais um vídeo, voltamos já. Nenhum modo vos engane, porque isso não vai acontecer. O dia do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. O desvio. O desvio. Então hoje há um grande desvio no mundo com respeito à moralidade, com respeito às verdades, e na igreja também está havendo um desvio. Na igreja cristã em geral, está havendo um desvio. Estão se acomodando ao que é politicamente correto, aos novos, entre aspas, valores e assim por diante. E poucos se interessam, se preocupam com as verdades fundamentais da Bíblia. Hoje, a igreja evangélica está indo para o lado da motivação, autoajuda nessa área. Antes que aconteça a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e filho da perdição. O que Paulo está dizendo é o seguinte: essa vinda pública do Senhor que eu falei, Paulo está dizendo para ele, só vai vir depois da grande tribulação. Depois que o anticristo aparecer. Então Paulo está falando de algo específico, da vinda do Senhor depois da grande tribulação. E esse homem da iniquidade, que é o anticristo, versículo 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E Paulo falando no versículo 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Paulo falou, sabeis. Até hoje nós não sabemos o que o detém. Paulo não especificou. Se ele falou para os Tessalonicenses, mas ele não especificou aqui, para que ele seja revelado somente a ocasião própria. O que é essa ocasião própria? É a grande tribulação. É a grande tribulação. Daí versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Existe algo misterioso, irmãos. Algo misterioso, algo que não se vê, que ninguém nota, mas está operando nos bastidores. Tá? É algo oculto. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nós não sabemos o que o detém, mas podemos ter alguma ideia. Tem gente que fala que é a Bíblia, que a Bíblia vai ser tirada. Acho isso impossível, a Bíblia ser tirada. Os comunistas na China tentaram tirar a Bíblia dos cristãos, queimaram, inclusive, né, pessoas conhecidas nossas foram torturadas, tudo para entregar suas Bíblias. Não conseguiram. Então, hoje a Bíblia tem a Bíblia digital, né? Outros falaram que é a igreja, que quando a igreja for arrebatada, então daí, mas nós vimos que a maior parte da igreja vai ficar. Então não é a igreja.
que impede que o anticristo venha. Eu sinto, queridos irmãos, é o efeito da palavra de Deus, é a credibilidade que as pessoas dão para a palavra de Deus. Hoje, o que segura ainda a humanidade por alguma restrição são os valores morais que ainda tem. Mesmo que não sejam cristãos, mas esses valores morais são cristãos. Vocês sabem, por exemplo, nos Estados Unidos, a Constituição norte-americana foi baseada na Bíblia. Mas hoje eles estão tentando sair disso, se livrar disso. Hoje não pode nem orar mais nas escolas, não pode mais orar nos eventos públicos e as coisas assim. Mas pode falar um monte de outras coisas, mas não pode orar. Então, existe uma rejeição com respeito à palavra de Deus. A Bíblia está perdendo credibilidade entre os poderosos, entre os influenciadores, entre os políticos, celebridades, entre os comandantes, entre aqueles empresários fortes. Ou seja, parece que quanto mais poder tem, menos querem crer na Bíblia. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então está falando no contexto da vinda do Senhor, da manifestação do Senhor e do seu reino. Prega a palavra, Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não seja tão educado, insiste, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina é ensinamento. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão os ensinamentos saudáveis, a moralidade, a piedade, uma vida cheia de Deus, uma vida de amor, uma vida de temor e tremor diante de Deus. Eles não vão suportar mais isso. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Todo mundo fala o que os outros gostam de ouvir. Pessoas vão perder a convicção pessoal. Então, o que você quer ouvir? Então eu vou falar o que você quer ouvir. Tudo falsidade, tudo mentira. E é isso que ocorre hoje na mídia. Na mídia, no meio político, no meio empresarial. Todo mundo só fala coisa para agradar os outros. Se ele crê nisso, não crê, não tem nada a ver. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. É o que está acontecendo hoje. A única verdade que eu conheço é a Bíblia. Essa é a verdade absoluta. Mas as pessoas estão recusando a dar ouvidos à verdade. Entregando-se a fábulas. Fábulas? No tempo de Paulo já tinha isso. O que é fábula? São os fake news. Fake news. As notícias falsas. Notícias inventadas. Tem um monte de coisa inventada aí que as pessoas acreditam como se fosse verdade. E muitas mentiras faladas pelas autoridades, pelos poderosos, pelos fortes, são tomados como se fossem a verdade. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-o severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. A tendência é as pessoas se envolverem cada vez mais com essas fábulas, com esses fake news, notícias criadas e inventadas para enganar o público, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Quem faz essas coisas, quem determina as leis hoje são homens desviados da verdade. Essa é a tendência do tempo do fim, irmãos. É a tendência do tempo do fim. Esse mistério já está agindo. Paulo falou para Timóteo a exortar a liderança da igreja lá. Isso até pode afetar a igreja. Por isso que, queridos irmãos, essa palavra é para nós. Quando eu estava de viagem rumo na Macedônia, eu te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas. Quem são essas certas pessoas? Lideranças da igreja, a fim de que não ensinem outra doutrina, não ensinem outra coisa. Hoje, irmão, nós temos a palavra fundamental, temos a palavra profética, temos a palavra que o Senhor está nos falando. Não vamos nos ocupar com outras coisas. Não vamos. Não temos nada contra muitas coisas que tem aí fora. Mas vamos, irmãos, vamos valorizar o que o Senhor nos deu na igreja. Vamos valorizar.
Nem se ocupem com fábulas de genealogia sem fim, com os fake news, notícias aqui, notícias ali, que antes promovem discussões e não promovem o serviço de Deus na fé. O serviço aqui é a economia de Deus. Esse termo, se você está participando pela primeira vez ou você é novo nas nossas transmissões, é um termo muito especial que Deus nos mostrou. Está na Bíblia, só que ninguém traduz dessa maneira no português. É economia de Deus, que significa o plano universal, o plano macro que Deus preparou para mim e para você. E nós estamos inseridos em algo muito maior. Isso se chama a economia de Deus. Assim como a economia de um país. É algo que leva o país inteiro para frente. Deus tem um plano para todos nós, para o seu povo. Esse plano se chama economia de Deus. Então, essas fábulas, genealogias sem fim, só prejudicam e não nos levam a promover a economia de Deus, mas só promovem discussões. Então, o que nós precisamos é ter essa visão governante. Então, essa visão governante, a palavra de Deus, a direção, é o que ainda está segurando as coisas. Então, nós hoje precisamos falar a palavra de Deus. Mas vai chegar o dia em que não haverá mais restrição. Ninguém mais vai querer saber de Deus. Hoje existe ainda certo temor de Deus, e isso que restringe, isso as pessoas ainda têm certa consciência, mas vai chegar o momento que os valores morais vão desaparecer totalmente, a pessoa nem vai mais ouvir a sua consciência. E daí o que vai acontecer? O anticristo vai aparecer. Olha só, né? Chegamos a essa época, meus irmãos. Chegamos ao período em que perdeu-se a vergonha, né? Perdeu-se o pudor, perdeu-se todas as diretrizes espirituais que foram engendradas pelo Evangelho dos apóstolos, pelas palavras de Jesus, pela sã doutrina. A visão judaico-cristã está sendo combatida, né? Está sendo vilipendiada pelo mundo afora. Atenção, está aqui oferecer aqui o cafezinho da vovó para o meu querido diretor. Diretor, está aí o café. Glória a Deus, né? Então, nós entendemos hoje, a Bíblia fala lá em Êxodo 23:1, fala sobre as falsas palavras, os fake news, né? Só que de uma forma diferente, mas Deus já tinha falado sobre isso, sobre as falsas testemunhas lá no Salmo 102, sobre os falsos caminhos no Salmo 119, versículo 104, sobre falsos cristos em Mateus 24, sobre falsos apóstolos, Apocalipse 2:2. O que é apóstolo? Vem da palavra apócrio no grego, que quer dizer mensageiro. Então, muitos falsos mensageiros, né, que se utilizam do caminho, se utilizam da igreja para os fins lucrativos e não para a pregação do evangelho em si. Os falsos irmãos, 2 Coríntios 11:26. Os falsos mestres, em 2 Pedro 2:1, são aqueles que engendrariam filosofias, ideologias, entendeu? Dentro da igreja. E hoje nós vemos assim as pessoas mais afeiçoadas a coaches do que a pregadores, do que a doutrinadores, do que a teólogos, do que aqueles que realmente podem passar o conhecimento da palavra, né? É claro e evidente que um coach ele tem toda uma indumentária, todo um arcabouço de um comunicador expressivo que tem em suas palavras, né, a mágica da persuasão, e isso tem revolucionado as igrejas. Elas estão crescendo, estão inchando, estão, assim, sabe, lotadas, abarrotadas de pessoas que se aglomeram em lugares, assim, bem sofisticados, com todo um sistema de palco, de som, de iluminação, poltronas muito confortáveis, enfim. Nós vemos aí verdadeiros teatros gospels, né, sendo formados. As pessoas estão
realmente se voltando para esse tipo de movimento. Não que a gente não ache legal você ter uma igreja confortável, né? Uma igreja com tecnologia de ponta, não. Eu não sou contrário a isso, mas eu vejo que isso não é o evangelho, que não deve ser tão confortável você ser um cristão, irmãos. Jesus, ele foi sangrado, ele foi cortado em sua carne, né? A carne de Jesus, o corpo de Cristo, ele foi rasgado por chibatadas, por pregos. Então imaginem vocês que nós, como corpo de Cristo, estamos fazendo o que no século XXI? A igreja está buscando conforto, a solidez, a igreja está buscando coisas que são aprazíveis ao coração, né? Doutrinadores conforme as suas cobiças. Paulo falou sobre esse tipo de pessoa e de igreja lá a Timóteo, né? Ô Timóteo, preserva a sã doutrina, prega, insta, a tempo, fora de tempo, sabe? Repreende, exorta, redague, porque virão dias em que eles não suportarão a sã doutrina e eles vão se cercar de pessoas que vão falar o que eles querem ouvir. E é isso que nós estamos vendo, essa grande apostasia dos nossos dias denuncia a volta de Jesus, né? E muitos falsos profetas, lá em 1 João 4:1, fala sobre os falsos profetas. Nós temos que, nos nossos dias, perceber tudo isso e lembrar que há coisas que são imutáveis. A exemplo disso, a palavra de Deus é imutável. Mateus 24, verso 35, diz o seguinte, olha só. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, é importante que a gente entenda a imutabilidade de Deus, que é um dos pontos fundamentais da teologia, tá? O amor de Jesus Cristo é imutável, gente. João 13, verso 1. Essa coisa das pessoas estarem coadunando ideias ou ideologias de hipergraça, isso é muito perigoso, porque a gente não pode dizer que a justiça anula o amor. A justiça, ela tem a incumbência de reconhecer o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é aquele que encobre o pecado das pessoas, mas é aquele que lava e purifica. E uma vez lavado e purificado, aquela pessoa está restaurada para sempre e não vive mais na prática do pecado. Como, pois, permaneceremos nós, né, no pecado, tendo conhecimento da graça de Deus? Então, há muitas pessoas que não entendem esse amor imutável, né? A graça, ela não vai justificar o pecado, e sim o pecador. Então, o pecador, ele é justificado pela graça de Deus para que ele não viva na prática do pecado. O sacerdócio deve ser imutável. A pessoa, ela deve ter o caráter de Deus e ser imutável no sentido de um cristianismo vivo. E todas as promessas são imutáveis, segundo Coríntios 1:20. O Senhor mesmo, ele é e permanecerá imutável, porque ele é Deus. Não há o que mudar naquilo que é perfeito, irmãos. Então, quando você está no caminho de Deus, no caminho que é perfeito e restaura a alma, você realmente não deve estar mudando. Paulo disse, admira-me que tão depressa sejais passando desse evangelho para outro, o qual não é, porque não existe outro evangelho, só existe o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então, chegamos ao fim dessa programação. Eu quero agradecer a sua audiência. Quero dizer a você que, para mim, tem um valor incomensurável estar aqui e poder anunciar a vinda de Jesus, a volta de Jesus, o milênio, tá? O juízo final, falar para você sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro, sobre o grande trono branco, né? O juízo final, o novo céu e a nova terra, mostrar para você tudo sobre as profecias, sobre o final dos tempos, sobre o Apocalipse, sobre as 70 semanas de Daniel, tudo que temos aqui esmiuçado com muita clareza, com muita vontade. Que bom estar com você aqui nessa programação da nossa TV. Hoje é segunda-feira, tem culto nas igrejas da Assembleia de Deus Cristo Salva. Espero que você procure a Igreja Cristo Salva mais perto da sua casa, ou então uma outra igreja evangélica que você goste, mas você deve procurar verdadeiros doutrinadores que falem sobre a palavra, que ensinem sobre a vinda de Jesus. Não fique por aí procurando aqueles que te agradam, mas aqueles que agradam a Deus. Como disse Paulo,
Não prego para agradar os homens, e sim a Deus, porque se eu agradar os homens, eu desagradarei a Deus. Então é melhor agradar a Deus do que aos homens, tá certo? Então procure aqueles que estão na visão doutrinária, apostólica de Paulo, e que não ficam aí judaizando você, não ficam aí trazendo tipologias de homens, ou tipologias de ensinos de homens, filosofias humanas e narrativas de coaches, mas procure alguém que fale a palavra com verdade, como está lá em Jeremias capítulo 23, tá bom? Senhor Deus, abençoa a vida de todos os nossos irmãos, abençoa a nossa diretoria da nossa TV, abençoa toda a Igreja Cristo Salvo, o culto de hoje, onde estaremos na Avenida Mendes Sá 617 em Messejana, assim como em todas as igrejas do ministério, e lá em Mossoró, na Avenida Alberto Maranhão, número 3055, no bairro do Bom Jardim. Abençoa a todos, Pai, todos mesmo, em nome de Jesus, e que a graça de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que você esteja preparado para a vinda de Jesus, tá bom? Fique com esse hino aí, que eu ofereço para você, para minha esposa. Foi um hino que eu cantei para ela no meu casamento com ela. Nós temos uma música aí, Amor em Cesafine, que é da época do nosso namoro, e temos esse hino, essa música maravilhosa do Gerson Cardoso, que eu cantei para ela lá no dia do nosso casamento. E eu falo isso com muita propriedade, porque nós estamos esperando o noivo vir, e nós devemos louvar esse dia maravilhoso das bodas do Cordeiro, tá bom? Fique na paz e até amanhã, às 14 horas, aqui na nossa TV, TCM, Brisanet, Telecab, TV Família e todas as redes sociais. Grande abraço. Eu sei que estás aqui, bem perto, bem juntinho de mim, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, ah, meu Deus. Quero mais de ti, teu amor quero sempre possuir, pois tu és o meu Jesus, meu primeiro amor. Sempre te amar, quero sim renovar o teu Espírito sobre mim. Quero te abraçar e dizer o quanto me eu sei que fiz tantas coisas, nem era pra estar aqui, mas o meu Pai me perdoou e me consolou. Ó meu Senhor Jesus,
Ao adquirir o Natal